nos dá esperança, porque ela é luz, luz para os nossos caminhos. E mais uma vez, Pai, diante dela eu me submeto completamente ao Teu Espírito e te peço, Espírito Santo, fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Mas uma coisa interessante, né, que a gente precisa compreender, é que dentro de todo relacionamento, não importa, seja entre duas pessoas, de amizade, né, de trabalho, ou até mesmo dentro de um relacionamento amoroso, vamos dizer assim, né, pessoas casadas, pessoas que com compromisso também para isso, a gente precisa compreender que dentro de todo esse relacionamento, o que vai fortalecer e o que vai fazer com que ele permaneça realmente forte, né, e firme, é a comunhão. Não consegue se viver um relacionamento sem que primeiro você possa conhecer essa pessoa. E é esse conhecimento é que vai trazer fortalecimento. Você nunca vai poder chamar alguém de amigo, né, e ter total confiança se você não tiver momentos de comunhão com essa pessoa. Porque é nesses momentos que realmente a gente vai conhecer de fato quem é. É passando o tempo. Você não conhece ninguém por uma televisão e faz amizade pela televisão. Principalmente comigo. Você nunca pode ser meu amigo se você não me conhecer. Você pode até fazer, né, criar um conceito a respeito de mim. Mas você só vai me conhecer se você tiver tempo, se você andar, né, participar realmente dentro de uma jornada. E isso requer o que? Tempo, disponibilidade. Então, dentro de todo relacionamento, precisa existir isso. E para que isso aconteça, às vezes tem que ter renúncia, tem que ter tempo, né? Você tem que ter atenção, cuidado. E esse relacionamento é constituído dessa forma. Ninguém vai viver dentro de um casamento, você não vai dar um abraço em uma pessoa e falar, esse abraço é para o mês inteiro, né? Ou um afeto que vale pelo mês inteiro. Ele é o quê? É um processo dia a dia, cotidiano. E da mesma forma é dentro de uma relação. A gente só pode confiar em alguém que a gente conhece. E a Bíblia diz que existem amigos que são mais chegados que um irmão. Por quê? Porque dentro dessa caminhada você pode descobrir valores que de fato essa pessoa tem e que você pode dizer, realmente, esse cara é meu amigo. É alguém que eu posso confiar. Eu lembro que uma vez eu estava vendo no Globo Repórter e estava falando um pouquinho a respeito de amizade, de pessoas, né, que eram amigas, e duas mulheres muito amigas, né, desde muito tempo, senhoras. Elas estavam conversando e o repórter estava ali dentro da sala da casa de uma delas, e de repente uma dessas mulheres entregou a chave para a outra. E ela falou, e o repórter perguntou, o que você está fazendo? Falou, não, eu estou dando a chave do meu apartamento para ela. Mas por quê? Não, porque eu vou fazer uma viagem e provavelmente eu devo ficar 1 ano fora, né? E aí ele perguntou, poxa, mas você confia assim plenamente? Ela falou, não, confio. Durante nossa caminhada junto há muito tempo, eu sei de fato quem ela é. E entregar uma chave é realmente para alguém que você confia, né? É alguém especial. E você realmente fala, olha, eu posso dormir sossegado porque eu sei, né, que essa pessoa está cuidando, está fazendo exatamente como eu gosto e eu posso ficar tranquilo. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque da mesma maneira que a gente vive no meio de uma sociedade, e dentro dessa sociedade a gente cria laços, e tem pessoas que são tão especiais para nós, se tornaram especiais por quê? Porque participaram dentro desse processo nosso, de caminhada, né? E a gente realmente identificou algo tão especial, e a gente tem pessoas que são especiais, né? Que a gente quer estar perto, que a gente tem prazer de convidar para estar na nossa casa. E isso é tão gostoso, né? Você está perto de pessoas que você ama. E o interessante é que com Deus é exatamente da mesma forma, né? Quando Deus criou o homem, e no princípio da criação,
Deus criou esse homem para relacionar com ele. Deus é relacionamento. É a primeira coisa que a gente precisa entender. Ele nos criou para essa relação. Deus nos criou para a família dele. Ele simplesmente falou, não estou a fim de criar, não. Né? Deus preparou todo o ambiente, te colocou nisso, para você dominar, governar. Mas o propósito era exatamente para você ter uma comunhão especial com ele. O problema é que às vezes a gente vê Deus de uma forma tão distante. E por tanto tempo ele foi colocado dessa maneira. A religião às vezes colocou Deus de uma forma tão distante que a gente não conseguia se achegar e se aproximar. Era necessário tanta coisa, né? Para poder, a gente imaginava para ter acesso a ele. E foi colocada essa imposição. Mas a gente precisa compreender que não tem nada disso, né? Cristo veio exatamente mostrar qual que era esse propósito, se apresentar a nós. E Deus tem buscado de fato pessoas assim. É essa consciência que a gente precisa ter. Deus, ele está acessível a nós a todo momento. E eu acho mais bonito ainda que dentro do cristianismo não se exige nada dentro de um ritual para que você possa falar com ele, para que você possa adorá-lo, para que você possa abrir seu coração. Tantas religiões por aí têm tantas imposições, né? Para que você tenha acesso a Deus. E uma coisa tão interessante, ele está tão perto, e o fato de às vezes estar tão acessível e tão perto, ao mesmo tempo parece que é tão distante. Por quê? Porque às vezes a gente não tem consciência, né, dessa presença que habita dentro de nós. E às vezes parece que aquilo que é tão perto fica tão difícil. E dentro dessa correria a gente nem tem tempo. Dentro de uma sociedade que sempre está chamando, né, sempre está cheio de coisas, como eu falei aqui na quinta-feira passada. Somos bombardeados por tantas urgências. E às vezes Deus vai ficando meio que esquecido. A gente vai deixando de lado. E eu falo que aquilo que é prioridade, às vezes é silencioso. E a gente vai pondo outras coisas, né? E ele espera, queridos, por isso. E é interessante, sabe por quê? Porque a gente só pode abstrair de alguém os valores reais se você conhecer. Eu só posso tirar de uma pessoa que eu amo algo que eu conheço dela. E com Deus é da mesma forma. Às vezes a gente está aqui, nesse local que Ele nos deu para poder adorar, e a gente não sabe aquilo que Ele é capaz de fazer. A gente não sabe o desejo que Ele tem de corresponder a tantas coisas que às vezes você está querendo. Por quê? Porque muitas vezes você acha que isso não está acessível. Certa vez um leproso chegou perto dele e falou: Senhor, se o Senhor quiser, eu posso ser curado. Porque a lepra, né, para a lei, ela era uma maldição. Alguém que nascia ou alguém que adquiria lepra era alguém que estava amaldiçoado. E o fato de estar amaldiçoado, ele tinha que conviver com aquilo e aceitar. E todo mundo rejeitava. Então a própria consciência do doente falava assim: eu sou maldito, porque eu sou leproso. Mas ele vendo Jesus falou: se o Senhor quiser, eu posso. Eu sei que o meu destino é esse, né? Imaginava dessa maneira. E Jesus simplesmente falou para ele: eu quero. Seja curado. Então só quem anda com ele sabe aquilo que ele tem para oferecer. Então eu só posso abstrair de Deus ou compreender isso no meu relacionamento com ele. Porque se eu conheço Deus por aquilo que a religião fala, o meu acesso fica limitado. Né? Jó tinha um entendimento a respeito de Deus por aquilo que as pessoas diziam, porque na época de Jó não tinha Bíblia. Né? É o livro provavelmente mais antigo da Bíblia. E no entendimento de Jó, Deus era bom e era ruim. Essa era a compreensão que ele tinha de Deus. Por isso, tantas vezes, ele mesmo acreditou que o que estava acontecendo era uma punição da parte de Deus.
Até que um dia o próprio Deus se manifestou e falou com ele. Não tem nada disso. Por isso ele diz aquela expressão: eu te conhecia de ouvir falar. Os meus olhos agora estão te vendo. Então, queridos, Deus, você precisa conhecer Ele pelas suas experiências próprias. Não por aquilo que as pessoas dizem. Porque tem gente que vai dizer bobagem a respeito de Deus. E muitas vezes a gente acredita. Por quê? Porque a gente não conhece. Agora, quando você conhece uma pessoa de fato e alguém fala a respeito daquela pessoa, e às vezes é uma notícia, você fala: não, o que você está falando é mentira, porque eu conheço ele. Eu conheço. Esse não é o meu amigo, essa não é a pessoa que você está falando. Então a gente precisa compreender Deus de fato, para a gente saber o propósito da sua existência, aquilo que Ele deseja para você, e até mesmo aquilo que as pessoas estão dizendo por aí, que às vezes é uma mentira a respeito dele. Então entenda, Deus não tem filhos preferidos. Talvez você pense: poxa, aquele cara tem uma comunhão tão grande com Deus, ele tem uma intimidade com Deus, por que eu não sou assim? Você acha que Deus prefere ele, querido? De forma nenhuma. Agora, tem pessoas que buscam esse momento de intimidade, de estar perto. E geralmente quando você busca estar perto, coisas especiais vão ser reveladas a você. Por quê? Porque quando você cria essa comunhão e essa intimidade, eu sou capaz de te acreditar e falar de coisas que eu não falo para qualquer pessoa. Eu tenho um amigo aqui, é o Renilton. O Renilton sabe de coisas da minha vida que muitas pessoas não sabem. Né, Renilton? Por quê? Porque nós caminhamos e constituímos amizade. Então, amigo, você compartilha coisas especiais, por confiança. E aí nesse texto a gente sempre vai imaginar exatamente, a gente sempre vai ver Pedro, João e Tiago com Jesus. E o texto começa falando, Jesus chama Pedro, João e Tiago. Mas por que os outros não foram? Né? Eram 12. Por que esses 3 estavam, né, sempre em momentos tão especiais? Boas histórias de Jesus só tem esses 3. Mas é porque são pessoas que desejam. São pessoas que querem estar perto. São pessoas que querem conhecer. São pessoas que querem abstrair as coisas. E quem procura, acha. Aquele que bate, encontra. Não é verdade? E exatamente nesse momento, foi um momento tão maravilhoso. E o texto começa dizendo exatamente sobre isso. Chama Pedro, João e Tiago e os conduz à parte, a um alto monte. Só os 3, vamos lá. Então a gente precisa entender que não era aqui uma separação, mas eram pessoas que queriam estar perto. Agora compreende que pessoa que está perto, uma coisa que vai acontecer exatamente, que quando eles sobem para o monte, a primeira coisa que acontece é que Jesus foi transfigurado diante deles. O rosto ficou como o sol, as vestes brancas. Então percebe que aqui agora ninguém viu isso, só os 3. Jesus se apresenta de uma forma diferente. Agora em glória, queridos, algo é revelado para eles. Né? E eu falo isso porque são coisas que só quem é íntimo vai participar. Tem coisas que só na intimidade você vai saber a respeito de Deus. Tem coisas que Deus comunica somente para amigos. Não é que você seja inimigo. Quando eu digo amigo, é aquele que está perto, confiança. É por isso que ele fala, agora não chamo mais vós de servos, mas de amigos. Amigo é intimidade. Amigo é compartilhar de coisas especiais, específicas, que você às vezes não comenta nem com a sua família. Tem segredos que é de amigo para amigo. E agora Jesus simplesmente diante deles mostra algo assim tão especial. Se revela em glória. Amém. Agora deixa eu te dizer, Ele também quer se revelar em glória, querido, para você. Sabe, tem coisas que Deus quer compartilhar. E às vezes você não tem tido esse tempo.
Às vezes Ele quer te dar uma direção específica. Às vezes Ele quer te mostrar algo que você está quebrando a cabeça. Mas para que isso aconteça, você precisa ter tempo. Como eu disse, só podemos conhecer alguém com quem nós temos tempo. Se você não tem tempo com Ele, querido, você vai conhecer o Deus de uma religião, do cristianismo, o Deus da história da Bíblia. Mas deixa eu te dizer uma coisa, esse Deus é vivo. Sabe o que Ele fala, querido? Fala. Agora só ouve quem tem intimidade. Só. Por quê? Porque é uma voz que precisa ser conhecida e você só vai conhecer durante o tempo. E aí você vai discernir, é a voz do meu Deus. Muitas vezes não será uma voz audível, mas será uma percepção no espírito. E Ele vai te treinar nisso. Mas para que isso aconteça, tem que ter tempo. Tem que parar, tem que aquietar. Às vezes silenciar. Às vezes desconectar e falar, esse tempo é seu. É por isso que a gente reúne, né? Por isso que a gente está aqui. Porque é um tempo que a gente separa para Ele. Talvez no dia a dia você não possa fazer isso. Agora Ele é transfigurado e esses homens, só os 3 conseguem ter esse momento. Imaginou que privilégio? E aí de repente aparece Moisés e Elias falando com ele. Mais uma coisa tão fascinante, né? Porque Moisés e Elias? A lei, Moisés, mostrando o filho, e os profetas, apontando para o Messias. A lei se cumpre em Jesus, e as profecias revelam que Ele é o Filho de Deus. Diante dos olhos, vendo essa confirmação, já imaginou que glória? Você com Jesus, vendo Ele num corpo de glória, vendo agora, amém, o legislador e o profeta confirmando, esse é o Filho de Deus. Esse é o grande presente de Deus para a humanidade. E aí, queridos, no momento que você vai vivendo esse relacionamento, você vai crescendo nele e vai percebendo o quão prazeroso é viver essa vida com Deus, se relacionar com Deus. Que coisa boa, queridos, poder conversar, poder bater um papo com Deus. E a coisa foi ficando tão intensa, né, que Pedro toma a palavra e fala, peraí, tá boa demais, né? Esse lugar, essa experiência. E aí ele fala, é bom estarmos aqui. Eu vou fazer 3 cabanas, 3 tendas. Eu não quero que esse momento acabe. Uma para o Senhor, uma para Elias e outra para Moisés. E sabe, queridos, à medida que a gente vai se relacionando, à medida que a gente vai conhecendo Deus, mais desejo a gente tem por Ele, né? Porque Ele vai confrontando a nossa vida. Ele vai ajustando as coisas. E Ele vai se revelando em amor, em graça, direção. E a gente quer crescer nisso. E uma vez você entende que servir a Deus é um prazer. Se relacionar com Ele. Porque você foge da religião, você foge das imposições. E você sabe que Ele está tão acessível e está querendo exatamente isso. O desejo de Deus é que você cresça, o desejo de Deus é que você prospere, e você vai descobrindo isso nele. Naquele amigo que quer te fazer alcançar os seus sonhos. A Bíblia diz que Deus tem prazer na prosperidade do justo. Eu sempre digo isso, se tem alguém que torce por você, se tem alguém que quer ver o seu sucesso, é Deus. De fato Ele quer isso. E Ele quer cooperar exatamente para isso. Ele quer cooperar para o seu avanço, para as realizações que você tem, em todo sentido. Quando eu falo de sucesso, não quer dizer simplesmente financeiro. Alguns vão para outro segmento, outro caminho, mas Deus quer cooperar com você e quer ver o resultado de tudo isso. Ele é exatamente esse pai que quer te levar a esse sucesso, as realizações que você tanto busca.
Agora é interessante que nesse momento de comunhão vai acontecer algo ainda. Diz que uma nuvem os cobriu. E sabe, quando a gente começa a viver esse relacionamento, e a gente vai crescendo dentro dele, a gente é envolvido exatamente por essa glória, né? É uma nuvem de graça, de poder e unção que se manifesta diante daqueles que têm intimidade com ele, se rendem a ele. É um momento que você vai conseguir passar o natural e conseguir romper até o espiritual. Quando você tem acesso às coisas do Espírito. Amados, a gente precisa compreender uma coisa que você tem que entender. Nós vivemos em um mundo natural, mas nós somos seres espirituais. Nós somos espírito. Temos uma alma, habitamos em um corpo. Deus está num nível espiritual. Agora, o interessante é que Ele quer te levar a viver isso. Amém? Onde as verdades se manifestam e você pode trazer para o reino natural. Tudo aquilo que você está buscando, querido. Amém? Se manifesta dentro desse relacionamento e você traz do espiritual. Na oração do Pai Nosso é isso que Jesus diz: olha, seja feito aqui, assim como é no céu. O que Jesus estava querendo dizer? Eu quero acessar tudo aquilo que existe no teu reino espiritual, trazendo para o natural. Onde existe o quê? No reino espiritual, querido, não existe pobreza. No reino espiritual não existe dor. No reino espiritual não existe lágrima. No reino espiritual não existe enfermidade. No reino espiritual não existe guerra. E quando você se relaciona e entra nessa glória, Ele quer abrir os seus olhos para manifestar exatamente aquilo que Ele é, mas dizendo: tudo que eu tenho é seu. Você pode acessar, através dessa comunhão comigo, o reino do Espírito e trazer essas verdades para o natural. Então, à medida que você avança, à medida que você cresce, coisas são reveladas a você. São reveladas não para pessoas que ele decidiu, mas para quem buscou isso. Para quem buscou. Então, quanto mais eu tenho intensidade, quanto mais eu me achego, quanto mais eu busco, mais eu sou envolvido pela glória, amém? E mais eu me torno como ele, um ser espiritual. O meu espírito se fortalece nele. Se fortalece nesse relacionamento, se fortalece nessa comunhão. E é por isso que muitas vezes a gente é envolvido por uma glória que nós não suportamos. E aí a gente cai, né? Algumas pessoas, por que você está orando aí e as pessoas caem no chão? Amém? Amados, o espiritual é muito mais intenso que o natural. Então, quando a glória de Deus se manifesta no meu corpo físico, eu não posso suportar. E essa glória, né, ela é tão poderosa que o corpo físico não suporta. E às vezes a gente tem algumas reações. Quando Salomão, né, o templo se abriu, havia uma glória tão poderosa naquele lugar que as pessoas não podiam se conter. E houve uma glória tão poderosa nesse lugar, amém? Tão poderosa que esses homens caíram. Caíram e diante dos olhos deles, eles viram o testemunho do próprio pai, dizendo: esse é o meu filho amado. Faça tudo o que ele disser. Vivam em intensidade com ele, sigam exatamente aquilo que ele tem. Amém? E aí eles caíram com o rosto de terra e ficaram tremendamente aterrorizados. Há uma glória tão poderosa, queridos. Tão poderosa que Ele quer trazer para a igreja e para a sua vida. Sabe, uma glória que dissipa a treva, uma glória que dissipa a enfermidade, uma glória que dissipa. Então, quando você é envolvido nesse relacionamento, e esse relacionamento vai produzir tudo isso dentro da sua casa, dentro do seu relacionamento, dentro da sua empresa, não importa.
onde ele é buscado e desejado, há manifestações de coisas poderosas, sobrenaturais. Por isso não importa o lugar, você pode adorá-lo na sua casa, na igreja, no seu carro, no seu trabalho. Amém? Quer dizer que você tem que parar tudo e fazer um culto, não. Você pode estar adorando internamente. Quando você tem consciência de quem Ele é, e você começa a viver isso tão intensamente, você vai produzir nuvens de glória nos ambientes onde você se encontra. E quando esse ambiente é envolvido de glória, deixa eu te falar, não existe força maligna que possa entrar em confronto com você. Nada. Amém? Ela dissipa qualquer coisa. Dissipa, ela traz vida para esse ambiente. Prosperidade e graça se manifestam quando você tem consciência, amém? E você manifesta exatamente isso no lugar aonde você está. E aí esses homens caem sem força. E Jesus simplesmente toca-os, levanta-os e diz: não temas. Amém? E nesses dias que a gente está aí, queridos, às vezes estão cheios de questionamento, né? De inseguranças. Ele tem te tocado, amado, e falado para você: se posicione, não tema. Não tema com aquilo que está acontecendo, aquilo que está sendo dito, porque você precisa depender exclusivamente de mim. Quando você se relaciona e conhece Ele, você não tem medo do amanhã, você não tem medo das crises, você não tem medo do Covid. Uma coisa é se cuidar e proteger, outra coisa é andar em medo. Agora, quando você conhece, querido, você anda em segurança. E o que Ele quer é exatamente essa dependência nesses dias. Eu falei aqui no dízimo no domingo exatamente o quê? Na última praga do Egito, quando Moisés falou que o anjo ia passar, né? Definitivamente falou, Deus falou, essa será a última, Faraó vai libertar. Agora, antes vocês vão pedir prata e ouro para os seus vizinhos. Olha que coisa tremenda. Os judeus chegaram e pediram para os egípcios e eles deram ouro. Ouro, prata, riqueza. E aí vai para o deserto. Aí eu te pergunto, vai passar pelo deserto, para que ouro e prata? Se não tem nenhum supermercado, se não tem nada para comprar, né? Isso aí sou eu que entendo dessa maneira, tá? Deus simplesmente está dizendo: a riqueza sem a minha presença é pobreza. Dinheiro sem o conhecimento de quem eu sou não vale nada. Porque no deserto, isso não tem valor. Agora, eu sou a prosperidade que vocês precisam nessa travessia. Porque eu vou mandar comida, eu vou colocar uma nuvem de proteção, eu vou colocar coluna de fogo, eu vou abrir o mar. Então a riqueza que vocês precisam buscar está em mim. Isso que está aí na mão de vocês é uma consequência. Lá na frente vai ter valor, mas agora é comigo. No nosso relacionamento com eles, querido, a gente vai conhecê-lo de tal maneira que você vai entender que Ele é a resposta para tudo que você precisa. Ele é solução para o seu negócio, Ele é solução para a sua família, amém? Ele é solução para tudo aquilo que você está buscando. Se existe projeto, apresenta para Ele. Mas a gente quer apresentar primeiro para as pessoas, né? Deus, eu estou pensando nisso, o que o senhor acha? Estou contigo, sou seu sócio, vai dar certo, amém? Então, querido, viva isso. Procure isso. Olha, não existe ninguém que procurou a Deus e Ele não se revelou. Ninguém que um dia falou, eu quero te conhecer. E Ele falou, não,
eu não quero me revelar. Mas pelo contrário, Ele sempre desejou. E o maior desejo dele é se revelar a você. Amém? Fica de pé, amados. Aleluia. Passe alguns momentos com Ele, amém? Porque deixa eu te dizer uma coisa, não quer dizer que você tem que ficar 1 hora em oração, amém? Talvez 15 minutos, em excelência, vale mais do que 1 hora, né? De qualquer maneira. Agora, se for ter um tempo com Ele, que seja de excelência. Desliga tudo e fala: agora é nós dois. Chama Ele para um café, chama Ele para um bate-papo, e você vai ver que de fato Ele vai se apresentar. Né, Esther? Você ainda está pondo a xícara para Ele lá todo dia? A Esther não é doida não, tá? Ela é meio birota. Mas Jesus chega, né, Esther? Ela bota a mesa de café para ela e uma para Jesus. Aleluia! Mas Ele se revela àqueles que o buscam. Amém. Vamos lá? Vamos cantar uma canção, gente?